Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o Podcast JBR News, seu conteúdo diário, levando até você o principal fato de Brasília, com análise de quem conhece muito bem como é feita a política na capital. Afinal de contas, são décadas de trabalho nessa cidade. Portanto, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o que está sendo falado nessa cidade, já que hoje é uma sexta-feira, fechamento de semana, dia 18 de junho, e a CPI da Covid, que está instalada no Senado Federal, resolveu tomar a decisão de transformar em investigados, que é um fato grave, 14 pessoas. Entre elas está inclusive o ministro atual da Saúde, que é Marcelo Queiroga. Agora, além dele, tem também Elcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde, Arthur Weintraub, ex-assessor da presidência, Carlos Uiza, empresário, Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação da Presidência, Franciele Fotinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Marcelo Campelo, que nessa semana esteve na CPI e é o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Mayra Pinheiro, a famosa Capitã Cloroquina, secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Nise Yamaguchi, que é médica e também ficou muito conhecida com a defesa da cloroquina, Paulo Zanotto, também médico, e Luciano Dias de Azevedo, da mesma maneira, anestesista. Entre estes, o que anunciamos primeiramente, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Um dia, né, Estevão Damásio, que teve aí alguns rompantes do senhor senador Renan Calheiros. Conta pra gente essa sexta-feira, Estevão, com a análise do nosso seguidor. São dois pontos, um positivo, o outro negativo, né? Bem-vindos a todos, vocês seguidores. O ponto positivo, em termos de importância para dar mais concretude às conclusões e investigações da CPI. O fato de você transformar esses 14 nomes que você destacou em investigados e não mais em testemunhas. Com isso, a CPI fica mais encorpada para, por exemplo, nessa condição de investigados, ganhar o direito de busca e apreensões, de mandados de busca e apreensões contra eles. Isso é importante, estratégico, no atual momento, porque esse é o caminho que a CPI está trilhando a partir de agora. E o Rodolfo Lago já tinha destacado, siga o dinheiro, né? Além de mandados de busca e apreensão, as quebras dos sigilos telemático e fiscal e bancário desses 14 agora investigados, essa ação é fundamental para investigar, por exemplo, por que dessa obsessão compulsiva do governo em levantar a bandeira de remédios que não tem comprovação científica, como é o caso da cloroquina. Sendo que, esse ela é fundamental, empresários bolsonaristas têm empresas, fábricas, que mexem com a cloroquina, cuja matéria-prima é a cloroquina. Então eles têm muito a ganhar, ou ganharam muito, né? Então é fundamental para se comprovar um elo econômico nessa pandemia,
é a quebra dos sigilos e transformá-los de testemunhas e investigados. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo. Renan Calheiros, como relator experiente, já participou de outras comissões, já presidiu o Senado, ele tem bagagem de sobra, ele não pode ter o rompante que teve, reagir com o fígado, em pedir licença na sessão que está ouvindo, né, médicos que são favoráveis à cloroquina e se retirar da comissão. Né? Isso dá força ao discurso de que a CPI é um palco político, de que o relator ele está querendo apenas ouvir o que lhe é mais salutar, né? Ele quer ouvir alguém que comprove a tese de que ele já tem o relatório praticamente pronto, ele só quer comprová-lo, e ele perde uma grande oportunidade de, tendo um arsenal de perguntas em mãos, ele poder colocar esses médicos bolsonaristas que defendem a cloroquina em maus lençóis, em constrangê-los com perguntas. Por exemplo, o senhor tem comprovação científica de que a cloroquina surta efeito? Provavelmente o médico ou a médica não terá. Né? Era muito mais produtivo para a CPI se o relator permanecesse e fizesse, às vezes, da relatoria. Mas não, ele se levanta, pede licença e sai. Com isso, a tese de que a CPI é enviesada, que a CPI é contra o Bolsonaro, acaba ganhando corpo. Era totalmente desnecessária essa postura do Renan hoje. Estevão Damaso, você levantou uma informação que faz a gente raciocinar em cima de teses, né, Rodolfo Lago? Porque se o que a CPI tem comprovado até hoje, ao que tudo indica, que o presidente da República e seu governo criaram uma tese que eles precisavam fazer ser comprovada, que é justamente que haveria, de fato, um tratamento de sucesso para prevenir a Covid, e tudo está sendo mostrado dessa maneira. Por outro lado, como Estevão Damaso lembrou, o relator está entrando naquilo que a gente chama de feitiço contra o feiticeiro, porque ele também está criando uma tese e esperando que as pessoas e o cenário da CPI comprovem sua tese. Olha só que interessante. Dois lutando para que as suas teses sejam vencedoras. E nisso que Estevão falou, perde-se a oportunidade da verdade vir mais à tona. Está contigo, Rodolfo Lago. Não, sem dúvida. Acho que você foi muito preciso aí, Alexandre. É bem isso, quer dizer, não é possível, né, numa investigação, que o relator ele resolva que ele só vai ouvir aquelas pessoas que comprovam o que ele já acha. Então não existe investigação, né? Enfim, não há nada a se investigar se essa é a postura do relator. Então, é realmente errado, desnecessário, não precisava ter feito isso. Se a CPI aprovou a convocação dos dois médicos, eles precisavam ser respeitados e ouvidos. Se o que eles dizem é uma grande besteira, desconstrua o que eles dizem. Né? Agora, por outro lado, né, essa questão aí dos 14 investigados, como bem disse o Estevão, é muito importante. E, de fato, me parece que aí, numa semana em que, em termos de depoimento, a CPI não avançou muito, não foi assim, não foi importante, né? Ela talvez tenha avançado muito nessa questão da documentação que chega com as quebras de sigilo. Por exemplo, é importantíssima a informação que chegou ontem à CPI de que o laboratório EMS informou a CPI, admitiu a CPI, que lucrou 9 vezes mais no ano passado com os medicamentos que ela fabrica que compõem o kit Covid. Só com a hidroxicloroquina ela lucrou 20 vezes mais. Com ivermectina, com ivermectina o faturamento dela passou de algo em torno de 2 milhões, para mais de 70 milhões. Então, é isso. Siga o dinheiro vai dando as suas pistas aí, né? Rodolfo Lago, você chegou num raciocínio, mais uma vez, com muito brilhantismo, e que me faz lembrar uma informação que eu obtive alguns anos atrás, mas que continua sendo válida no mundo de hoje, que é dentre
as ditas segmentações do mercado. Claro, do mercado tradicional e, obviamente, legal. Não entra aí tráfico de drogas nem tráfico de armas. Mas os 3 segmentos que mais lucram no planeta Terra, nesta sequência, é petróleo, bancos e indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é o 3º segmento do planeta Terra, depois de bancos e de petróleo, que mais arrecada dinheiro, ou seja, há interesses. Você pôs um ponto... Aliás, você já tem levantado essa tese há algum tempo. E essa tese, ao que tudo indica, vai estar no relatório. Isso não podia ser de graça, não era possível que fosse de graça. Na política em Brasília, tem alguma coisa de graça, hein, Lucas? Mas vamos lá. Aposta do final de semana, que hoje é sexta-feira, volta Estevão Damasio. Qual a sua aposta, Estevão? Eu vou apostar muito para os próximos dias nos desdobramentos dessa transformação das 14 testemunhas em 14 investigados, teoricamente, como ressaltou Rodolfo, o caminho para se atingir alvos e objetivos concretos está mais pavimentado, e essa MP da privatização da Eletrobras ainda vai dar muito pano para a manga. Bem lembrado. A sua aposta, hein, Rodolfo Lago? Olha, vou também na questão da privatização. Acho que ainda está muito complicado isso, muito... vamos ver agora o que acontece na Câmara, mas me espanta, né, que o caminho para se fazer uma privatização possa redundar em nós pagarmos a energia mais cara, né? Quando não faz... Qual o sentido de você privatizar uma empresa e tornar o serviço ainda mais caro? Isso tudo é muito estranho, né? No mínimo. Lembrando também que essa era a grande bandeira de Paulo Guedes, né? Entre elas, a privatização. E você vê uma que estava praticamente pronta antes do Jair Bolsonaro entrar, não consegue sair do papel como está mostrado por Rodolfo Lago. A minha aposta deste final de semana, seguidor, é o podcast do Imagem e Credibilidade, que traz o jornalista, colunista do UOL, Thales Faria. Muitas informações, a gente fala um pouco do que nós falamos hoje, mas estendemos um pouco mais, até porque o tempo é maior e a gente entra nos cenários para 2022. Está imperdível, confira lá. E confira também outros conteúdos. O nosso parceiro, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, e está sempre disponível no site do jornal, como essa lettering agora mostra, também do Imagem e Credibilidade, que da mesma forma é mostrado, e também nas redes sociais, e por que não, no Spotify. Chegamos ao final de mais uma semana, convidando a vocês para a próxima segunda-feira. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente, um abraço. Tchau, pessoal, um abraço.